Glória a Jesus. Já pensou se Jesus viesse agora? Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Não seria o arrebatamento da igreja agora, hein? Meu Deus do céu. Nós deixaríamos os carros aqui no estacionamento, deixaríamos as câmeras ligadas. Eu não sei se vai ficar alguém para desligar as câmeras, né? As luzes acesas. Não sei se alguém iria ficar com cuidado na casa do Senhor e desligar as luzes. Depois eu vou, Senhor, eu deixaria tudo aceso, né? Glória a Jesus, graças a Deus. Aos meus internautas, boa noite na paz do Senhor. Estamos transmitindo diretamente aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, para todos aqueles que estão conectados conosco, né? Então, nosso boa noite na paz do Senhor. Na mesa de corte está o Rafael, e as câmeras estão bem localizadas, ele só está fazendo corte lá. A Elaine está no computador e eu no microfone. Não é assim que se faz na televisão? Tá, então vamos começar a treinar. Tá bom, graças a Deus. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no capítulo 12 de Romanos, versículo 17. Capítulo 12 de Romanos, versículo 17. Aleluia, graças ao nome do Senhor Jesus. Dá para nós lermos? Todos já acharam? Quem não achou é só levantar os olhos que está aqui na tela, né? Olha o que é que diz do 17 ao 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isto quer dizer fazê-lo reconhecer o seu pecado e ficar envergonhado, e por fim arrepender-se. Em qualquer caso, a melhor maneira de mostrar o nosso amor para o nosso inimigo, isso aqui é a explicação do texto para os irmãos. Não está na Bíblia aí, viu? Isso aqui é a explicação, a razão disto, não é? E tomá-lo e torná-lo meu amigo. 21. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Muito bem. O 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. O 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, que nós já sabemos, não é? Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, quando lemos um texto dessa natureza, a gente fica um pouco preocupado. Todos já receberam aí? Pode passar para os irmãos. Tudo que eu tenho aqui, os 7 tópicos, os irmãos vão receber, porque eu quero que me avisem se cair um temporal. Certo? Então, se cair o temporal, você já leva a mensagem para casa. Nós já saímos daqui erguidos, saímos já pagando daqui, porque se encher essa rua aqui, eu não quero dormir aqui essa noite, porque a casa do Catiai é pequena. Outra coisa, ele chegou de viagem, não tem nada em casa para nós comer. Então, da outra vez que encheu aqui, tinha comida, raparam toda a comida da Túria e do Catiai, não é? Agora não tem nada, porque eles chegaram de viagem, chegaram do Chile agora. Então, irmão, se nós ficar aqui, nós só vamos ter, como é que se diz, passar uma noite com os mosquitos, e não convém. Então, eu quero que me avise lá na porta. Se der um temporal, a gente termina o culto,
e vamos embora. Cada um pega o seu carro e vamos embora, certo? Se vocês quiserem continuar, aí a gente acha um lugar mais seco aí, entramos num restaurante aí, vocês pagam a janta e eu continuo pregando. E se tiver camarão, o Saulo paga. Tá bom, graças a Deus, não é? Então você receba todos os tópicos, certo, que eu vou falar, para que você, se chover, se cair um temporal, você leva para casa a mensagem e vai estudar em casa. Tá bom? Ô Dodo, tu tá olhando daí, né? Não fica só olhando para mim, tu olha para o céu também aí. Mas só se for temporal, não me enrola, hein? Se for chuvinha fraca aí, chuvinha de molha bobo, nós não vamos embora. Tá bom. Todos já receberam? Muito bem. Então esse texto, irmãos, é um texto muito difícil da gente cumprir. Pelo menos para mim, quem sabe para vocês é fácil. Eu falei hoje pela manhã, mas para mim é difícil. Para mim não é fácil. Não é? Não é fácil. Eu não sei se é para vocês. Porque a gente fazer uma janta para um inimigo e convidar ele não é brincadeira. Sujeito falou mal da gente, sujeito roubou da gente, sujeito explorou a gente, sujeito destruiu a vida da gente, levou as minhas coisas. Depois eu convido um cara para ir lá na minha casa, hein, Serjão? E manda a Elaine fazer uma comida boa para ele. O que tu acha? Tu vai fazer? Por quê? Ela não sabe fazer? Cuidado, rapaz, hein? Está entendendo, irmãos? Isso é complicado para a gente, irmãos. Vai dizer que não é? Para mim é. Porque a vontade que a gente tem é de pegar um inimigo e, não vou dizer matar o cara, mas dar um safanão não dá vontade, né? De dar uns cascudos no camarada, no mínimo. No mínimo. Mas note bem uma coisa, irmãos. Diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Eu um tempo me interessei muito por esse texto. E eu digo, olha que beleza. Quer dizer que se eu fizer o bem para esse cara, amontou a brasa na cabeça dele. Quer dizer, eu vou judiar dele, então eu vou fazer o bem. Mas a vontade era de, fazendo o bem, montou um monte de brasa na cabeça dele. Parece que eu fechava os olhos e via aquelas brasas ardendo na cabeça do sujeito. Não é assim o texto. A coisa não funciona assim. Porque este texto, ele revela o amor que nós devemos ter, inclusive pelas pessoas que não gostam da gente. Entendeu? Eita, é complicado isso, minha gente. Como isso é complicado, não é? Então, por isso que vem a explicação. Isto quer dizer, fazê-lo reconhecer o seu pecado e ficar envergonhado, e por fim arrepender-se. Em qualquer caso, a melhor maneira de mostrar o nosso amor para com o nosso inimigo é torná-lo amigo. Isso é uma coisa complicada, mas é verdade. E aqui eu quero dar uma paradinha com vocês. Queridos, notem uma coisa. Evangelho não é blá, blá, blá. Evangelho não é conversa fiado. Entende? Evangelho não é... como é que eu vou dizer uma coisa para vocês? Eu estava na faculdade fazendo curso de psicologia, e numa das cadeiras, o coordenador foi lá, ele era o nosso professor, um camarada maravilhoso, e ele disse o seguinte: ser formado em psicologia é fácil, porque hoje qualquer aluno arruma técnicas de colar, então é fácil. Agora, ser um psicólogo é diferente. Então, tem alguns irmãos lá em São Paulo que estão fazendo o curso de psicologia. Depois que eu entrei no curso de psicologia, um monte de gente
dentro da igreja, começou a fazer psicologia. E entre eles o pastor Paulo Lutero de Mello. Aquele vai ser um psicólogo de verdade, porque o cara estuda. Outros irmãos que estão fazendo vão se formar também. Mas eu não iria consultar com eles. Com o Paulo, sim. Entende? Irmão, ser membro de igreja é simples, é só cumprir aquilo que a igreja determina, desce as águas batismais e toma a Santa Ceia. Agora, ser uma pessoa realmente que dá testemunho é diferente. Entendem? É diferente. E o mundo não precisa de mais um crente, precisa de mais uma pessoa que dê testemunho de quem é Deus. Aqui consiste a diferença. Então, eu me esforço para entender esta palavra e para viver esta palavra a despeito de não ser tarefa fácil para mim. Não é tarefa fácil para mim. Porque eu sou gente igualzinho a vocês, por favor. Então, é complicado. É complicado. Mas nós crentes temos que entender que nós vivemos dentro de um regime. Número 1, que está aí na folha de vocês. Temos que entender que vivemos num regime universal de cadeia de autoridade. Em absolutamente tudo. E isso que parte de Deus. E vai até o ser maligno de mais baixa autoridade. Esta lei está descrita em muitas partes da palavra de Deus. Não é? Essa lei está descrita. Por exemplo, aqui em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5,22. Isso é lei. Isso aqui chama-se cadeia de autoridade. É um efeito cascata. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que Adão pecou lá nas Conchinchinas, há muitos milênios atrás. E este pecado me atinge até hoje, porque ele era a autoridade sobre a raça humana. Meus amados, vocês são a autoridade sobre os filhos de vocês, sobre a esposa de vocês, sobre a casa de vocês, sobre os empregados de vocês. Os nomes feios que você diz no seu trabalho vai cair na sua casa. Está compreendendo? Então eu estou ferrado, calma. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando eu faço isso fora do meu estado normal. Ok? Mas não fique se fazendo também. Entende? As coisas erradas que eu faço lá fora vai repercutir nos meus liderados. Eu não entendia. A Marlene sofreu muitos anos de depressão. E essa depressão está sob controle desde o dia 1º de maio do ano retrasado. 1º de maio de 2012 fez 1 ano e vai para 2 anos. Mas eu percebia uma coisa, que as coisas em casa começavam por mim. A semana que eu estava, que vinha uma irritação sobre mim, irmãos, que eu não sabia de onde é que era. Uma raiva, uma coisa assim, uma indignação. Sabe aquele negócio que você levanta, como é que os velhos diziam? Levantastes, dormistes com os pés descobertos, destapado, não é? O que houve contigo? Dormiu com os pés destapados?
Eu me levantava, irmãos, com vontade assim de chutar até a nossa cadelinha lá em casa. A cadelinha passava por mim e digo, vou te dar um pontapé, bicho nojento. Isso nunca aconteceu com vocês? Com certeza, né? Eu tinha que me segurar. Eu conseguia, eu não me percebia no trânsito, irritado. Então, fila de banco para mim, irmãos do céu, era uma tristeza. Eu chegava a ringir os dentes em fila de banco. E quando alguém passava na minha frente na fila do banco, eu tinha que me segurar muito. E parecia uma tentação. O dia que eu estava com pressa, aí que as coisas entupiam. O trânsito não ia. Quando chegava na minha vez, o caixa fechava e dizia, espera o outro ali. Ai, meu Deus do céu, que coisa triste. Muito bem. Passava, não chegava a 10 dias, a Marlene entortava. Não passava 10 dias, a Marlene desabava. E eu comecei a observar isso, e fui para a Bíblia, e fui entender. Eu digo, para aí um pouquinho. E eu comecei a fechar a porta. Quando vinha aquilo sobre mim, eu já ia para o joelho e para o jejum, dizendo, Senhor, eu não autorizo essa desgraça na minha casa. Eu não autorizo essa desgraça na minha casa. Começava por mim, porque o cabeça da minha casa sou eu. É a palavra de Deus que diz. Você é autoridade sobre os seus filhos. Entende? Você é autoridade sobre a sua casa. Isso aqui é uma cadeia de autoridade. Qual é o texto desse sermão? Construa um mundo melhor a partir de mim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é complicado. Nós temos que mudar o mal fazendo o bem. E aqui que complica. Porque quando uma pessoa nos irrita, o que é que nós temos a tendência de fazer? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz. A gente revida. A gente reage. O pecado da ação é uma coisa e o pecado da reação é outra. O pecado da ação, às vezes, eu não penso para agir. Aquilo é espontâneo, pá, como um tiro. Agora, a reação, eu tenho tempo de pensar. Entende? Eu tenho tempo de pensar. Por que essa pessoa fez isso? O que está acontecendo com ela? E eu tenho tempo de tomar uma atitude, porque a Bíblia diz, bem-aventurado os pacificadores. Então, o mundo, o mal na minha casa, ele é vencido com o bem. E hoje a Marlene está vitoriosa em Cristo Jesus. Porque eu entendi isto, ela entendeu isto, e hoje nem eu fico irritado. É muito difícil me tirar do eixo. Muito difícil. E nós temos, queridos, que exercitar isto na nossa vida. Nós temos que exercitar isto na nossa vida. Isto aqui é um tratamento terapêutico. Isto aqui é um tratamento terapêutico. Falar em terapia, nós temos uma psicóloga aqui. Como é que vai? Tudo bom, doutora? Quem te viu e quem te vê? Ah, que coisa gloriosa, como eu fico feliz e orgulhoso dos nossos irmãos que já se formaram, né? Coisa boa. Entende, irmãos? Isso aqui é terapia bíblica. Por quê? Todas as doenças são malignas, mas as doenças psicológicas, as doenças que a psicologia e a psiquiatria trata, é uma das piores. Por quê? Porque o inimigo se aproveita do nosso estado emocional, do nosso desarranjo emocional. Desarranjo intestinal é horrível. É terrível o desarranjo intestinal. Pergunte para o César.
Vocês não viram como o César está magrinho? Pensa que ele fez regime? Pergunta para ele. Está ruim a coisa. Essas férias do César ele não vai esquecer nunca mais. Agora, desarranjo emocional, irmãos, é muito sério. E Satanás se aproveita. Então, nós precisamos entender estas coisas pela palavra. O texto diz que Adão pecou e toda a raça humana entrou. E às vezes a gente não entende por que certas coisas em casa, por que certas coisas com nossos filhos. Nem tudo é, nós temos que ter o discernimento para saber o que é e o que não é. Não é? Então note bem. Segundo, não podemos nos esquecer que tudo o que for semeado aqui será colhido. Olha o texto, Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa enganar, escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E há um outro texto que diz que com medida recalcada, sacudida, transbordante, com que medidos os outros, vos medirão a vós. Então, aqui nessa terra, a coisa funciona assim. Aquilo que você semear, você com certeza vai colher. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Uma certa senhora, ela trabalhava a uma certa distância da sua casa e ela viajava sempre de trem. E ela costumava, enquanto o trem Maria Fumaça, né? Enquanto o trem ia andando, ela ia com a janela aberta e jogava sementes de árvores. Semente de árvores frutíferas, semente de árvores de todo tipo. Depois de alguns anos, ela pôde ver o trem passar e aquelas árvores florescendo à beira da estrada de ferro. Aquilo que o irmão semear, o irmão vai colher. Se você desrespeita os outros, desrespeitado será. Se nós maldizemos os outros, alguém maldirá sobre nós. Se nós duvidamos dos outros, não podemos nos surpreender quando alguém duvida de nós. Se nós não acreditamos nos outros, não podemos reclamar que não acreditam também em nós. Isto é lei. E o diabo, ele não brinca. Quando ele vê que tem uma lei dessa dada por Deus, ele cobra em cima. Ele cobra em cima. E ele se encarrega de salgar. Queridos, evangelho é vencer estas coisas. Vocês acham que Jesus não tinha o mesmo temperamento que nós temos? Ele tinha. Ele era fleumático, ele era melancólico, ele era colérico, ele era sanguíneo. Jesus tinha os 4 temperamentos. Só que ele tinha os 4 temperamentos temperado, 25% para cada lado. Entende? Era bem no meio. Não era exacerbado como o nosso. Sanguíneo vai lá em cima no pico vermelho, colérico no pico vermelho. Imagine uma pessoa sanguínea e colérica, meu Deus do céu, é o chamado pavio curto. Agora uma pessoa fleumática e ao mesmo tempo melancólica, Jesus amado, como é que vai, irmão? É a preguiça escrita, né? Como é que vai? Estou no fundo do poço. E daí, como é que está? Tem alguma funerária aí? Preparem o meu caixão. São os últimos que morrem. Sim, senhor. Eu tinha uma tia, foi a última a morrer. Passou a vida desse jeito, deitada numa cama. Foi a última a morrer. Todos os irmãos, de 14 irmãos, ela foi a última. O resto tudo dançou antes, inclusive meu pai.
Quero ação. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus morreu por ti e por mim, Ele nos deu a oportunidade de nós equilibrarmos a nossa vida, equilibrarmos toda este emaranhado que nem a ciência consegue decifrar tudo. O Evangelho consegue. A lei da semeadura é uma lei, gente. Por isso, vamos mudar. Vamos mudar o mundo. Quem quer mudar o mundo comigo, diga amém. Quem quer mudar a si mesmo? Opa, me surpreendi. Porque começa comigo. Hoje de manhã eu falei, irmãos, eu não sou petista. Vocês não têm nada a ver com isso, né? Partidariamente, eu sou um brasileiro que eu tenho a minha ideologia política. Eu tenho. E a minha ideologia não é petista. Porém, o meu governador é petista. E eu vou abençoar o meu governador. A minha presidente da República, ela é do PT. E eu vou abençoar a presidenta Dilma. Por quê? Porque ela é minha presidenta. Nós temos que separar as coisas, e a gente aprende isso com a palavra. Orai, respeitai, amai os vossos governantes. Evangelho é uma maravilha. Bom, a lei da semeadura você já sabe, né? Amém? Todo mundo já ouviu, né? Mas para mudar o mundo começa por mim, para mudar os meus vizinhos começa por mim, para mudar os meus filhos começa por mim, para mudar o meu marido começa pela esposa, para mudar a esposa começa pelo marido. Está entendendo? Começa com você, conosco. Terceiro, o que formos e fizermos, corremos um altíssimo risco que nossa geração será e fará fará da mesma forma como nós, e com maior requinte. Esta lei está descrita em muitas partes da palavra de Deus, e entre elas temos aqui a palavra do neto de Caim. Olha, Caim, você já sabe que ele foi o filho de Adão, que matou Abel, e que tomou o seu próprio caminho. Tomou o caminho do mal. Tomou o caminho do mal. Muito bem. O neto dele disse este poema às suas mulheres, que está lá em Gênesis 24, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, 490 vezes. Note bem, que racinha ruim era esse cara. Que coisa triste. Do seu bisavô se dizia, se quem vingar a Caim, quem se vingar do que Caim fez, certo? Será maldito 7 vezes. O seu neto, já dizia, quem fizer para Lameque, a vingança é 490 vezes. Que coisa triste. Olha, isso não é multiplicação, isso aí é potenciação. A maldade, eu encontro gente que diz assim, como eu dizia, me faz uma, na segunda eu vou olhar, na terceira já não faz mais. Não faz. E eu cansei de dizer isso quando eu era jovem. Mudei, porque a Bíblia diz que os pacificadores vão entrar no céu, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser diferente, porque a palavra diz que o Ivan tem que mudar, eu tenho que amar os meus inimigos, se necessário for.
Deus não pode mudar aquilo que eu dou o exemplo para os meus filhos, netos e bisnetos. Como é que Deus vai mudar uma coisa que eu estou dando o exemplo errado? Nós chegamos na mesa de nossa casa e fizemos comentário das outras pessoas. A tua tia, o teu primo e coisa e tal. E nós queremos que os nossos filhos não sejam fofoqueiros, não sejam conversadores. Você quer que o seu filho, que a sua filha seja mais amorosa? Começa a dar amor para ela e para eles. Comece a dar amor para eles. Invista neles. Mas não é essa coisa melosa, né? Ai, meu amorzinho, lambe, 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 depois dá um mau exemplo. Dá um mau exemplo, não adianta nada. Não adianta coisa nenhuma. Quarto, eu quero que você leve para casa e estude e põe em prática. Eis aí a razão do porquê Deus nos escolheu para sermos os agentes transformadores deste mundo sem volta. O mundo, gente, não tem volta. Olha o que diz lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Qual o mundo? O sistema mundano. O sistema que rege o mundo hoje. O sistema que rege o mundo hoje, irmãos, é o prazer. O sistema que rege o mundo hoje é eu tenho direitos. Os meus direitos. A mulher diz para o marido diz para a mulher, os filhos dizem para os pais. Não é? O sistema do mundo hoje é este. Não ponha limite sobre as crianças, converse com elas, que elas escolhem o seu futuro. Irmãos, criança não escolhe futuro, quem escolhe futuro é adulto. Está errado. Então, o sistema mundano é maligno, porque contraria completamente a palavra de Deus. Eu assisti em São Paulo, não sei se foi em São Paulo ou em Teresina, eu estava em Teresina, domingo passado, foi o debate de frente com Gabi do pastor Silas, não é? Eu assisti. Meus irmãos, que coisa preciosa. Ele simplesmente foi maravilhoso. Foi muito bem. Eu não teria aquele cacife todo. Pastor Silas Malafaia, como é que se diz? Diplomaticamente deu com as duas mãos. Deu banho. E a Gabi se irritou. Olha que para uma repórter como aquela perder o chão não é fácil. E ela perdeu. O mundo está assim, não entende, porque a palavra diz que o inimigo cegou os seus entendimentos, os mestres hoje estão cegos, estão ensinando aquilo que não é verdade. Então, o mundo jaz no maligno, tomem cuidado. Nós não temos muitos recursos, nós temos o maior recurso, que é o nosso exemplo, a nossa vida, o nosso ensino para os nossos filhos. Entende? O meu exemplo para o César, para o Olavo, para a Cibele, para a Antonella, para a Daphne, para o Edinho, para as nossas 5 netas, é o maior legado que eu posso deixar para eles. Se eu deixar 30 milhões de reais, 300 milhões de reais, 300 bilhões de reais, não tem tanto valor quanto o meu exemplo. Eles sabem que o pai deles é honesto. Eles sabem que o pai deles não tem nenhuma
mulher fora de casa. O telefone pode tocar lá em casa, que eu não preciso ter medo. Eles sabem que a mãe deles não é mentirosa. Quem foi que disse a mãe? Ah, então é verdade. Eles sabem que a mãe deles não trai o seu pai. Eles sabem que a mãe deles paga as suas contas. Amados, a palavra de Deus é o maior. Não existe nem Freud, nem Einstein conseguiram escrever o que a Bíblia diz para a nossa vida. Não tem. Melhor poeta que apareceu não conseguiu escrever deixar um legado literário como as Sagradas Escrituras. Quinto, não choveu ainda, né? Tá bom, então tá. Feito. Mas leve o papelzinho para casa. Quinto, é possível quebrar e minimizar esta lei maldita do carbono transmissor de maldições? Eu poderia aqui dizer bênçãos, mas eu não quero quebrar o da bênção, só quero quebrar o da maldição. Sim, somente em Cristo Jesus. Olha o que nos diz lá a palavra de Deus em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne. O que é segundo a carne? Obras da carne. Lá em Gálatas 5:21. 5, 19, 20 e 21. Certo? Mas segundo o Espírito. Gálatas 5, 22. Certo? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem solução, tem saída. Se nós entrarmos pela porta que chama-se Jesus e vivermos uma vida corrigida pelas Escrituras, isso não é feito da noite para o dia, gente. Isto é uma caminhada. Saulo, tem solução. Tem solução. Deus quebra maldições. O filho de um drogado necessariamente não precisa ser dependente químico. O filho de uma prostituta, necessariamente a filha não precisa ser uma prostituta. O filho de uma pessoa que seja dominado pelo vício do álcool, necessariamente não precisa ser um alcoólatra. Ele decide o que ele quer ser. Ele pode ser influenciado pelo ambiente. Ele pode ter sido marcado pelo ambiente. Ele pode ter sido marcado pelo ambiente hostil de casas de pais separados e que se agrediram mutuamente em palavras ou até foram mais longe. Jesus quebra tudo isso e nos dá vida nova. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando decido andar com Jesus, virar as costas para o pecado e andar segundo a palavra de Deus, eu vou começando a aprender nova vida. Uma vida de desculpa, de perdão, de compreensão, de entendimento, de entender ao outro, de perdoar ao outro, de entender a situação da minha esposa, do meu esposo, entender a situação do meu filho, as circunstâncias que ele está passando. Nós passamos a ter uma nova vida. A vida em Cristo Jesus. A transformação do mundo começa com você, começa comigo, começa na minha
casa, começa na minha família, começa com o Ivan, não começa com os outros. Não esqueço de ler Gálatas 5, 19, 20 e 21, e depois Gálatas 5, 22, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Sexto, se não vivermos a fé que professamos, tornamo-nos ridículos para o mundo. Se você não vive a fé que você professa, você se torna um ridículo, uma ridícula para o mundo. Porque as pessoas vão dizer, escuta aqui, tu disse que é crente, mas crente não faz isso aí. Crente não diz o que tu está dizendo. Crente não fala o que tu fala. Sétimo, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Roma, e nós que vivemos num tempo muito pior do que o de Paulo, devemos observar muito mais o que está escrito para a nossa edificação. Romanos 8, 1 a 11, que você vai ler em casa e eu vou ler aqui. Olha aí, Romanos 8, 1 a 11. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Viu o que é que eu estava dizendo? A lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado, porque o pecado é uma lei. Você está livre. Olha para o teu irmão e diga para ele, para de fazer bobagem. Porque você está livre. Não tem mais desculpa. Você está livre. Ainda a ficha ainda não caiu? Olha lá. Porque a lei do Espírito e da vida, pode voltar. A lei do Espírito da vida é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Pode tocar para frente. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Queridos, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não é mentira. E ela é absolutamente aplicável a cada um de nós. Se nós queremos que o nosso lar mude, que a nossa casa mude, que a sociedade mude, que nossos pais mudem, que nossos parentes mudem, começamos por nós. Começamos por nós. Olha para o teu irmão e diga para ele, tem que começar por ti. Diz assim, desculpa.
Tem que começar por mim. Tem que começar por mim. Tem que começar por mim, irmãos. Eu não posso dizer, Marlene, tem que começar por ti. Não, quem tem que começar sou eu na minha casa. E se eu entender isso, as coisas vão mudar. Quem deu o nosso Ré maior? Olha lá, canta comigo assim. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Tá vendo? Convém que Ele cresça em ti. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que perca Satanás, e que perca Satanás, e que perca Satanás mais e mais. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais. O que vai acontecer? E assim teremos paz, e assim teremos paz, e assim teremos paz mais e mais. Vamos lá! Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e assim teremos paz, e assim teremos paz, e assim teremos paz mais e mais. Todo ele agora. Forte, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que perca Satanás, e assim teremos paz mais e mais. Aleluia. Eu queria dizer para vocês que é fácil pregar. Me custou pouco. É muito fácil cantar, mas não é fácil viver esta pregação. Mas vocês são sábios e abençoados, e eu tenho absoluta convicção que vocês vão pôr em prática isso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.